Olá, tudo bem? Fala, Senhor, e Deus fala aqui através da Bíblia Sagrada. Nós estamos em uma semana especial onde buscamos aqui conhecer um pouco mais, estudar dentro da Bíblia Sagrada sobre a divindade e a humanidade de Cristo. E o tema de hoje é Eternidade de Cristo. Esse texto, nós encontramos o esclarecimento sobre esse tema em João capítulo 1 e o versículo 1. Vamos abrir a Bíblia? Vamos para a palavra de Deus. É aqui na Bíblia. Estuda a Bíblia, amigo. Por favor, não deixe de ter essa experiência maravilhosa através do relacionamento com Deus pelo estudo da palavra. João capítulo 1 e o versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo. Quando nós falamos em princípio, sempre voltamos a nossa atenção para o início de todas as coisas aqui no planeta Terra, correto? Então nós temos agora a palavra princípio. Daqui a pouquinho nós vamos atentar um pouco mais o princípio com relação a Deus e o princípio com relação à criação do planeta Terra, a criação da humanidade. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 diz assim, é conhecido por nós esse texto: No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o princípio, é o Gênesis, é o início da história da humanidade, da criação do planeta Terra. Então, o planeta Terra, ele teve um início, ele teve um surgimento, é o que a Bíblia está dizendo, no princípio, no início. Quando foi esse início? Nós não sabemos, não há um registro claro, datado aqui, esse princípio, esse início da criação do planeta Terra. Quem criou o planeta Terra? Aí vem e começam-se as respostas para nós a respeito de João capítulo 1 e o versículo 1. Mas vamos nos atentar à criação. Colossenses capítulo 1 e o versículo 16. Abra aí sua Bíblia. Sempre precisamos ter a palavra de Deus, porque as respostas, elas são encontradas na palavra de Deus. Capítulo 1 e o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós encontramos o texto agora que diz que Cristo foi o agente coordenador da criação do planeta Terra, como nós vimos em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Agora, então, com relação a Cristo, ele então, logicamente, inteligentemente falando a respeito do texto, se foi ele quem no princípio criou os céus e a terra, isso quer dizer que ele já existia. Vamos ver? Colossenses capítulo 1 e o versículo 17. Olhem bem, preste atenção no texto bíblico, porque diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Apóstolo Paulo está dizendo que Cristo já existia antes do princípio da criação do planeta Terra. Tá claro para nós? Vamos avançar um pouco mais. João capítulo 1 e o versículo 2. João vem agora e ele continua agora de forma especial a falar sobre Cristo como o Verbo. 1 e o verso 2 de João diz assim: ele estava no princípio com Deus. Então, no início, mas qual início? Esse aqui não é o mesmo princípio de Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Porque Gênesis 1:1 fala no princípio da criação do planeta Terra, da criação das coisas que nós conhecemos. Agora, vamos para o texto. João 1 e o versículo 1. Vamos trabalhar um pouquinho esse texto para entendermos agora sobre a eternidade de Cristo. Ontem nós vimos a humanidade de Cristo através de Maria. Agora nós vamos ver a eternidade de Cristo através de quem? Dele mesmo.
Porque o texto bíblico no versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Isso quer dizer quando foram criadas todas as coisas. Quer dizer no capítulo 1 de Colossenses, verso 16, verso 17, que ele já existia antes de todas as coisas. João 1 diz assim: no princípio era o verbo. Essa expressão era no original é continuidade. Expressa agora aquele que vem sendo. Olha que coisa interessante. Aquele que vem sendo. Essa mesma expressão nós encontramos também lá em Apocalipse, capítulo 1, falando agora lá a respeito do Deus Pai. Aqui está falando a respeito de Jesus, aquele ser que existe desde sempre, vem sendo verbo. O verbo no princípio era o verbo. No princípio é o verbo. Olha que coisa interessante. É o ser de Deus por toda a eternidade. Segunda parte diz: e o verbo estava com Deus. Isso quer dizer companheirismo com quem? O Deus Pai aqui agora. Então aquele que vem estar, aquele que tem estado junto com o Pai. E terceiro ponto diz: e o verbo era Deus. Olha que coisa interessante. Igualdade com o Pai. O verbo, o logos, que está aqui, Cristo, a palavra logos significa pronunciamento. Jesus ele veio revelar. Jesus ele veio pronunciar agora o Pai. De que forma? Pronunciar fisicamente o caráter de Deus, a mente de Deus, a vontade de Deus, o Pai. Onde está isso? Para fechar, você me pergunta. João capítulo 1 e o versículo 18, o texto bíblico diz: ninguém jamais viu a Deus, no caso o Pai. O Deus unigênito, olha, já está falando agora do Deus unigênito, o único na espécie. Nós vamos ver mais à frente sobre esta expressão unigênito aqui, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus veio para revelar o Pai, para revelar Deus, o seu amor por você, a sua salvação por você, o propósito de Deus por nós, através de Jesus. Então nós encontramos agora a eternidade de Jesus. Jesus é desde sempre Deus. Se Deus Pai é eterno, Jesus é desde sempre eterno, porque Ele estava com o Pai, porque Jesus era ou vem sendo Deus desde sempre. E nós encontramos aqui a igualdade com Deus, o Pai maravilhoso. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração e obrigado porque Jesus é Deus eterno. No nome dele, amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.